vamos rever rapidamente os conceitos importantes que vimos na aula passada, que vão ser os que vamos precisar para provar o teorema Gauss-Bonnet e achar aplicações. Então lembrem, esse vai ser uma superfície com uma métrica orientada. E nesse caso, se nós temos W, um campo em um aberto de S, então temos automaticamente a rotação desse campo, a rotação de ângulo de 90 graus orientada, no sentido da orientação de S. Então temos aqui norma de W igual a 1, então temos W barra também diferenciável, isso é importante, de forma tal de que W e W barra são uma base ortonormal de campos em U e orientada positivamente, certo? Isso graças a ser orientada e a ter dimensão 2, Isso é o que permite construir isso. Graças a isso, nós podemos definir, então é só observar que se a gente deriva W, como a norma é 1, a derivada de W com W, ao longo de qualquer vetor, isto é sempre zero. Em outras palavras, este campo é um múltiplo de este, ou este vetor, na verdade, é um múltiplo de este, e portanto a gente escreve isto como uma forma que depende de W, que depende de W. Veja isso aqui, uma forma que depende de W vezes W barra. Isso aqui a gente deu uma notação especial, A gente notou isto assim. Então, dado um campo unitário, temos uma forma assim. De fato, não precisa ser um campo em S, basta que seja um campo ao longo de uma função. Em particular, por exemplo, campos ao longo de curvas fazem a mesma coisa. Então, aqui eu posso tirar U, e colocar aqui F. Então, F agora vai ser qualquer função. Essencialmente, vamos usar para inclusões de abertos em S e para curvas. Qualquer função. Então agora temos W barra, também outro campo ao longo de F, diferenciável de tal forma que isso é uma base ortonormal positiva. E agora temos isto, e isso que está aqui, o valor algébrico da derivada, é agora então uma forma sobre N. Sim? Muito bem. Então, nós observamos que se N... Agora peguem dois campos, peguem E, um campo ao longo de F, norma de E igual a 1, temos então o E barra. Agora peguem W, outro campo ao longo de F, unitário. Então a gente escreve, claro, podemos escrever W como uma combinação linear de E e E barra com funções diferenciáveis, porque é tudo diferenciável. Este é o produto interno de W com E, este é o produto interno de W com E barra, são diferenciáveis. E como W tem norma unitária e E barra é uma base ortonormal, A quadrado mais B quadrado é igual a 1. Essas são funções, A e B são funções em N. Sim? Bom, então o que nós provamos é que, então, existe uma função xi que vamos denotar assim, o ângulo entre W e E. Existe uma função xi, tal que A é o cosseno
de xi e b é o seno de xi. Isso se n é simplesmente conexo. Existe uma função diferenciável, né? Esse que é o ponto, diferenciável, tal que A é o cosseno de xi e B é o seno de xi. A gente fez integrando com curvas, né? Como está no livro Manfredo, mas na verdade tem uma demonstração mais elegante disso, né? Observem que eu vou definir esta forma. Vou definir uma forma sobre n assim. Ômega de x igual a x de a b menos x de b a. Isso é linear em x, portanto é uma forma. Né? Bom, isto que está aqui, com a mesma conta que fizemos na aula passada, diz que essa forma é fechada. A mesma conta que fizemos na aula passada. Tem que usar isto, senão não é. Né? Tem que usar isto. Bom, mas como n é simplesmente conexa, sigma é exata. Então existe um xi tal que de xi é sigma. E agora a gente verifica que se satisfaz isso como fizemos na aula passada também. Fazendo a menos cosseno de xi ao quadrado mais b menos cosseno de xi ao quadrado e vendo que isso, a derivada disso é zero. Então essa é uma demonstração mais de acordo com o que vocês viram no curso de análise em variedades. Né? E que vai ser útil para nós. Muito bem, então existe essa função e tem uma relação, né, entre as derivadas, entre estas são formas e o ângulo xi. Né? Então vimos um lema, né, que diz que se V e W são campos ao longo de F unitários e xi é o ângulo entre V e W, então a diferença entre essas duas formas é a diferencial do ângulo. Certo? A gente provou de uma forma na aula passada e nas notas eu coloquei uma outra demonstração usando mais esta notação que está aqui. Né? De qualquer maneira, tanto faz uma quanto a outra. Muito bem. Em particular, observem que isso está dizendo que a diferença dessas duas formas é exata. Então, elas são diferentes, são formas diferentes, claro, mas a diferencial delas é a mesma. Muito bem. E outro leminha que nós provamos diz o seguinte, né, que, bom, em particular nós podemos pegar aqui como W um campo coordenado, por exemplo, normalizado. Né? E quando vocês fazem isso, vocês podem calcular isso que está aqui em função disto para um campo coordenado e o ângulo entre os dois. Né? Então se phi um sistema de coordenadas ortogonais
e positivos, né? Orientado positivamente. Então, podemos escrever e W, como sempre, um campo ao longo de F unitário. Então, nós escrevemos f de x como φ de u de x, v de x, para certas funções u e v, né, de n em R. Claro que estou supondo que a imagem de n por f está contida em φ de u. Bom, então, vale o seguinte. Isto é dado pelo seguinte. Isto é GU menos GEV mais de C. Em outras palavras, isso que está aqui é a expressão disto, ou aliás, deste aqui, né? W estão trocados. Deixa eu trocar. Então, isso se queda aqui quando vocês pegam como V o campo φu dividido raiz de E. Um campo unitário, aí calculam isto, que foi a conta que fizemos na aula passada, e dá isso. Simplesmente. O interessante é que isso que está aqui não depende de W, claro. Ou seja, isso que está aqui, ¿de qué depende? Isso aqui depende do sistema de coordenadas e este depende dessas funções u e v. Ou seja, isso que está aqui depende de F e do sistema de coordenadas. Não depende de W. Toda a informação de W está aqui. Deixem passar para vocês um exercício, né? A equação de Gauss, que nós vimos, diz que K é igual a uma expressão com os símbolos de Christoffel. ¿Sí? Nós vimos como calcular o símbolo de Christoffel a partir da métrica. Essa expressão é longa, mas no caso particular de um sistema de coordenadas ortogonais fica mais interessante, fica mais simples, né? E isso que eu quero que vocês calculem. Quero que vocês mostrem que menos se φ é um sistema de coordenadas, uma carta ortogonal, então menos duas vezes raiz de EG vezes a curvatura. De novo, isso é só a equação de Gauss, não é mais nada, é uma continha. Então isto é GU sobre duas vezes sobre raiz de EG 1 mais EV sobre a raiz de EGV. É simplesmente pegar a equação de Gauss e ver o que fica para um sistema de coordenadas ortogonais. Dá isso que está aí. Muito bem. E isso que está aí é, acho, tudo o que precisamos para mostrar o teorema de Gauss-Bonnet. Em particular, isto pode ser usado, claro, para isso vale com muita generalidade, né? Para qualquer f. Em particular, vale para curvas. Ou seja, aqui posso pegar como f uma curva
e como W um campo ao longo da curva. Ou posso pegar como W, de fato, posso pegar uma curva parametrizada por comprimento de arco e como W o vetor tangente. Nesse caso, isso dá a curvatura geodésica. Sim? Então, corolário disso, né? Então, isso aqui implica que a curvatura geodésica de uma curva alfa parametrizada por comprimento de arco bom, é só substituir, né? GU sobre 2 vezes raiz de EG vezes V'. Claro que isso composto com UV, né? Sempre. Menos EV sobre 2 vezes raiz de EG U' mais Xi', né? Porque agora a derivada é a derivada usual, né? São funções de R, tanto U, V como Xi são funções de R em R. Então é derivada usual. Essa é o lema que está no livro Manfredo, né? Não é este que está aqui. Mas agora vocês vão ver por que eu fiz isto com um pouco mais de generalidade. Mas na verdade é a mesma coisa, não é realmente um resultado a mais, é o mesmo resultado. Muito bem. De fato, se vocês olham no livro Manfredo como isto é provado, né? A prova que nós fizemos ontem, a gente pegou uma integral, a gente integrou. E disse, bom, olhem que magia, isso aqui satisfaz tudo que a gente quer. Mas essa é exatamente a prova que vocês usam para mostrar que uma forma fechada numa variedade simplesmente convexa é exata. Vocês constroem a função integrando ao longo de curvas e provando que a integral não depende da curva. Então, por isso que a prova funciona. Não é magia. Segue daqui. Muito bem, então isso é tudo que precisamos. Mas primeiro vamos então fixar algumas ideias, né? Então a primeira é a seguinte, então seja agora φ igual que antes, né? Ortogonal é uma carta ortogonal U ortogonal positiva de forma tal de que U, né, ou U de fato U é difiomorfo a um disco simplesmente conexo. Que a gente precisa de conexo e simplesmente conexo. Ou seja, é difiomorfo a um disco, né? E de fato vamos querer também que seja um difiomorfismo, uma coisa um pouquinho maior para poder pegar o bordo, né? Então, vamos agora então pegar R contido em D em φ de U, né? Uma região simples. O que quer dizer uma região simples? Quer dizer que R é compacta, R é difiomorfa a um disco fechado, né? E o bordo de R é uma curva fechada simples diferenciada por partes. Diferenciável, simples, diferenciada por partes, simples e fechada. ¿Sí?
Então, qual é a situação? A situação é que aqui temos φ de u, simplesmente conexa, bonitinha, difeomorfa um disco, e aqui dentro nós temos uma região R. Ela mesma é difeomorfa a um disco com bordo, mas a gente permite isso pelas aplicações. Do ponto de vista das demonstrações, não faz a menor diferença e não atrapalha em nada. Mas a gente precisa pelas aplicações. Quando a gente permite que o bordo seja só diferenciado por partes, temos um monte de aplicações mais que se a gente só pede diferenciáveis. Então, por isso que a gente admite que tem pontos onde o bordo é não regular. Essas são curvas diferenciadas por partes, simples, fechadas e regulares, né? Regular quer dizer regular onde faz sentido dizer que é regular, fora dos vértices. Sim? Os vértices são os pontos onde essa curva não é diferenciável. Sim? Onde se vai? Aqui, nesse desenho, temos 5 vértices. Certo? Mas o que quer dizer que é diferenciável por partes? Quer dizer que cada pedaço deste é diferenciável. Mas diferenciável aqui quer dizer que ele se estende um pouquinho mais de maneira diferenciável. Ou seja, não pensem que a curva pode fazer coisas estranhas assim e depois continuar. Não, não. É bonitinho, né? Ou seja, um desenho mais justo da região R seria dizer isto. Certo? Cada pedaço de estes é diferenciável. Em particular, as derivadas têm limite aqui nos vértices. Sim? Muito bem. Então, uma vez que definimos nossa região simples, né, esses aqui são o que vamos chamar de vértices. Essa azul não dá para ver bem, não? Então, isso aqui são os vértices. Agora, observem o seguinte, a nossa superfície é orientada, né? Então, aqui temos uma orientação, né? E agora vamos definir o que são os ângulos exteriores dessa região. Sim? Peguem um vértice, então, e parametrizem o bordo, parametrizem cada pedacinho com uma curva diferenciável. Né? Então, mas de maneira orientada, ou seja, assim, 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 assim. Né? Ou seja, vocês têm agora uma parametrização orientável. Na verdade, tem um conjunto de parametrizações, uma para cada pedacinho regular. Certo? Ou seja, isso que está aqui é uma união de alfa i de um certo intervalo ti mais 1, fechado. Sim? I igual 1 até n. N pedaços. Aqui são 5 pedaços. Sim? Muito bem. Então, como é que a gente mede o ângulo externo aqui? O ângulo externo é uma maneira orientada de definir o ângulo. Né? Então, o que a gente faz é pega este vetor, né, que é alfa i de ti mais 1, a derivada, né? E agora pegamos esta, que é alfa i mais 1 de ti mais 1 linha. Sim? Então temos dois vetores, é regular a curva, regular no intervalo maior, portanto esses vetores são não nulos. Sim? Então temos agora dois vetores. Claro que se eles são o mesmo, a curva é regular na verdade. Pelo menos é um nesse
nesse ponto. Não é um vértice, é regular. Mas mesmo assim podemos considerar esse caso. Mas então o que temos agora? Temos dois vetores, alfa i linha ti mais 1 e alfa i mais 1 linha de ti mais 1. Certo? Isso é uma base. Agora podemos calcular o ângulo entre esses dois vetores. ¿Sí? Isso que chamamos de θi. Mas, então, θi agora mora onde? Mora entre menos π e π. Vamos fixar esse intervalo. Entre menos π e π. Claro que aqui tem um sinal agora. Que sinal a gente vai dar? Bom, damos sinal positivo se essa base é orientada positivamente. Damos sinal negativo se essa base é orientada negativamente. Sim? Então, o sinal desta base, em função da orientação desse, é o sinal que a gente dá a este ângulo. Então, sinal de θi é o sinal da base alfa e linha de ti mais 1, alfa i mais 1 linha de ti mais 1. Por que achei ti? Que notação horrível que usei. Deixa eu trocar só para que não fique assim tão feio. Pronto. Sim? Está claro? Então o sinal é o sinal desta base em relação à nossa base ortogonal. Em particular, já que temos φu, podemos pegar o determinante entre esta base e a base φu-φv. O determinante disto, o sinal do determinante é o sinal que vamos dar em θi. Sim? Só uma observação, né? Aqui, isso aqui inclui a seguinte situação, né? Em que é uma cúspide a curva. Isso poderia acontecer, né? Então, como é que, nesse caso, como é que vocês, porque aí não são independentes, não são independentes. Então, o que vocês fazem nesse caso? Como a região é simples, indo um pouquinho para trás, ti menos epsilon e ti mais epsilon, aqui vocês têm sim dois vetores, aqui e aqui, que são independentes. Então vocês dão o sinal dessa base, em vez da base aqui, que não tem sentido. Mas isso podem esquecer desse caso, porque isso nunca aparece nas aplicações. Pelo menos nunca vi uma aplicação que usasse cúspides assim. E essencialmente o motivo disso é que para as aplicações, em geral, a gente pega coisas nas quais os bordos são geodésicas quebradas. E duas geodésicas não podem ser tangentes sem ser a mesma. Então, por isso é que em geral não aparece isso nas aplicações. Muito bem. Ok. Perfeito, então temos definido ângulos externos, né, orientados. Né? Então esses aqui são os ângulos exteriores orientados. Certo? Então agora sim, teorema. Gauss-Bonnet.
local. O teorema de Gauss-Bonnet local vai ser um corolário do teorema de Gauss-Bonnet global. Portanto, vocês podem esquecer disto depois de que eu escreva, né? A não ser por um detalhe, que vamos usar ele para provar o teorema de Gauss-Bonnet global. Então, esse serve para provar o global, na verdade. O teorema de Gauss-Bonnet global local diz o seguinte: se vocês calculam a curvatura geodésica do bordo e a isso somam a integral da curvatura no interior e a soma dos ângulos, isso dá 2π. Ou seja, a integral de cada pedacinho, né? Ou seja, kappa g alfa i, temos n pedacinhos, né? ¿Sí? Essa é a curvatura geodésica de cada pedacinho somado. Mais a soma dos ângulos exteriores mais a curvatura total na região eje. Isso é 2π. Isso não necessariamente. Isso aqui vale para qualquer curva. Sim. Sim. Mesmo aqui, por exemplo. Aqui você tem uma curvatura geodésica dessas curvas. Aí está. Se fossem retas, sim. Se fossem retas, isso some. Esses são muitas aplicações seguem daí, pegando com que o bordo são geodésicas quebradas. Então aí isto some, né? E aqui também? Não, porque você pode ter, por exemplo, uma coisa assim, né? Então esses ângulos são importantes. Então, se você no caso de R2, né, num triângulo, né? Então em R2, se você pega um triângulo, o que fica? Fica aos lados são geodésicas do plano, portanto isto não aparece. O plano tem curvatura zero, portanto isto não aparece. Isso aqui não aparece, claro. Isso aqui não aparece. E o que diz é que a soma dos ângulos exteriores... Aqui, não, desculpe, isso aqui não está bem desenhado. Que são os ângulos exteriores aqui, né? São este ângulo e este ângulo. Esses são os ângulos exteriores, né? A soma deles é 2π. Sim, e aqui você pega esta curva, a tangente aponta para lá, e nesta curva a tangente aponta para lá. Então é este ângulo. E aqui mesma coisa, a tangente aponta para lá, aqui aponta para lá, então tem esse ângulo. E a mesma coisa aqui, a tangente aponta para lá, a tangente aponta para lá, e esse é o ângulo. É importante a orientação. É fundamental. Se vocês orientam as coisas ao contrário, os sinais mudam todos. Você ensina os Uhum. pode dizer agora que Uhum. Agora, se você em vez de pegar os ângulos exteriores, pegam os ângulos interiores, né? Ou seja, se vocês definem como φi ou como sigma i ou beta i,
π menos θi, então isso que está aqui diz que a soma de beta i é π. Né? A soma dos ângulos internos, um triângulo é π. E isso é exatamente o que o Gauss descobriu. Né? Que se agora ele pegava um triângulo geodésico numa superfície, ou seja, 3 geodésicas que determinam um triângulo, então em S2, um triângulo geodésico. Então, ele observou que quando você tem um triângulo geodésico numa superfície e você faz a mesma brincadeira, ou seja, você soma os ângulos interiores, isso não é π. E mais, né? O que isso aqui diz? Isso aqui diz que a soma dos ângulos, né? Aqui diz que soma. Isso aqui é zero num triângulo geodésico, porque as 3 são geodésicas, as curvaturas geodésicas são zero. Né? Então, o que temos? Soma de θi mais a integral de k é 2π. Certo? Mas aqui, isso aqui, usando isto, é a mesma coisa que 3π menos, como é? Menos a soma dos beta i, certo? Mais a integral sobre k é 2π. Ou seja, em outras palavras, que a soma de beta i menos π é a integral sobre k. No triangulinho. Então, isso que se chama excesso do triângulo. A diferença entre a soma dos ângulos e π. Isso assustou Gauss. O motivo a importância desse resultado é extremamente profunda. Por quê? Tem que pensar que era a matemática, né? A matemática não era um conjunto de ideias abstratas criadas na nossa cabeça, que é o que é, né? Mas a matemática era a natureza, como se comportava a natureza. A distinção entre matemática e física permaneceu durante 2 milênios muito entrelaçada e difícil de separar. A ideia de que a física e a matemática são coisas bastante desconexas é uma coisa relativamente nova. Não tem muitos séculos, tem poucos séculos. E foi uma coisa que foi gradativamente evoluindo. Uma das coisas que permitiu essa separação é isto. Por quê? Geometria euclidiana. Geometria euclidiana, pensem como Euclides descreveu ela. São 5 axiomas. 5 axiomas, dos quais 4 são muito naturais. Mas o quinto não é. O quinto não é. O quinto axioma diz que se vocês têm uma reta e 2 retas não paralelas, e vocês medem esses ângulos, as 2 retas não paralelas vão se cortar do lado onde essa soma é menor que π. Se vocês comparam isso com, por exemplo, por todo ponto passa uma reta, que é um dos axiomas, isso é um troço muito mais complicado. Então, durante séculos, os matemáticos se perguntaram se este postulado, o quinto postulado, não era consequência dos outros 4. Então, para isso, eles criaram, nunca conseguiram provar que era
porque o feeling é que dependia, que era, na verdade, uma consequência dos outros 4. Então, tentando provar isso, criaram listas de equivalências do quinto postulado. O quinto postulado tem 1.758 formas diferentes de ser escrita. Uma delas, esta. A soma dos ângulos interiores de um triângulo é π. Mas então, o que quer dizer isto? Que vocês não têm que pensar com a cabeça do século XXI. Para vocês, sim, tem várias geometrias. Não, não, não. Como tem várias geometrias? A geometria é como a natureza se comporta. Então, como se comporta a natureza? É um troço delicado e aponta justamente a separação entre a física e a matemática. Isto teve implicações filosóficas muito fortes. Claro que, por exemplo, isso é fácil ver na esfera, né? Mas aí na esfera vocês podem argumentar. Bom, a esfera não realmente satisfaz os outros 4 postulados. Um dos postulados diz que uma reta pode ser estendida indefinidamente. A esfera é compacta. O que quer dizer indefinidamente? Então aí começam 2 pontos, existe uma única reta, né? 2 pontos na esfera, se são tipo 10, tem infinita geodésica. Então, tem problemas com a geometria esférica. Mas não demorou muito. De fato, o próprio Gauss deveria ter feito isso. Né? Se colocou em R2 uma métrica de curvatura constante negativa menos 1. Aqui as geodésicas são únicas, dos 2 pontos existe uma única geodésica. As geodésicas podem ser estendidas indefinidamente. Satisfaz os 4 postulados, sem nenhuma dúvida. Mas ainda satisfaz isto. E, portanto, não satisfaz o 5º postulado. Esse espaço se chama hoje o espaço hiperbólico, plano hiperbólico, né? E é um contra-exemplo de que, ou uma prova de que o 5º postulado é independente dos outros 4. Em outras palavras, não existe a geometria. Existem geometrias, muitas. Existe esta. Uma coisa que para nós é muito natural, mas não era assim uns séculos atrás. Isto teve profunda descoberta do Lobachevsky, do plano hiperbólico, mas que o Gauss já sabia, né? Teve profundas consequências filosóficas. Mas é tudo um processo, né? Não é que até esse momento era considerado a mesma coisa, é todo um contínuo, né? Mas isto foi muito, muito importante, essa descoberta foi extremamente importante. Muito bem, e a prova é muito simples agora. Claro, fizemos todo o trabalho na aula passada. Então, observem, né? Peguem este resultado que está aqui e integrem. Pronto, já está. Integrem isso que está aí. Então, demonstração. Integrar. Observen que justamente quando vocês integram ao lado esquerdo, aparece isso que está aqui. Né? ¿Sí? Então, a soma da integral
de KY de cada alfa I. Mas eu vou integrar botando isto do outro lado. Sim? Ou seja, aqui temos menos a integral de x'I'. Mas a integral de x'I', claro que essas também são n integrais. Né? Uma para cada arquinho. Né? Ou seja, aqui tem x'i e uma soma. Agora, isso é a integral de uma derivada. Então, isso aqui entre ti e ti mais 1. Claro que estou chamando de tn mais 1, estou chamando de t1. Sim? Porque a curva é fechada. Ela dá a volta. Então eu posso tirar essa integral e colocar xi de ti mais 1 menos xi de ti. Certo? Então é o fundamental do cálculo. Bom, isso então o que é? Isto é igual a integral daquela história. Né? A integral de GU sobre 2 raiz de EG V' menos EV sobre 2 raiz de EG U' de S soma entre ti e ti mais 1. ¿Sí? Uma integral de linha sobre esse arquinho. Agora, observem que isso que está aí, então, é a integral, na verdade. Eu posso, em vez de escrever isto assim, posso escrever isto como a integral sobre o bordo da região. E aí é onde vocês veem que se aplica o teorema de Green. Isso aqui é R2 agora, né? Ou seja, isso que está aqui é a mesma coisa que aqui o teorema de Green. Estou usando o teorema de Green porque é mais elementar que a versão que vocês viram do teorema de Stokes. A prova é super elementar. Usa cálculo 2 só. Então isso aqui é a integral sobre φ menos 1 de R. Teorema de Green. Temos que derivar isto em relação a U. E somar a derivada de isto em relação a V. du dv. Aqui estamos no plano, né? Estamos em R2. Bom, mas aqui entra o exercício. Então, isso que está aqui é menos. Então, isso aqui é o exercício. Isto aí é menos a integral de φ menos 1 de R de K raiz de EG de U dv. ¿Sí? Mas essa é a definição de integral sobre R da função K. Então está quase, né? Observem que recuperamos isto, isto
Mas ainda temos isto. Temos que lidar com esta parte. Né? Ou seja, o que temos que provar é que isto é isto menos isto. Né? Mas isso é muito simples, porque a curva é simples e fechada e está definida em uma região simplesmente conexa. Então, para isto, proposição vale o que a gente precisa. Ou seja, se alfa de I em R em φ de U alfa de I é igual a R, uma região simples, ou seja, alfa é simples, diferencial por partes, regular por partes, y fechada. Então, xi é uma determinação do ângulo entre alfa' e φ. Então, soma de xi I de ti menos xi mais 1 ti. Deixa eu ver. Mais a soma dos ângulos exteriores é mais ou menos 2π, dependendo dessa curva, da orientação da curva. E por que essa proposição, né? Bom, é muito simples, né? Peguem, aqui está φ de U, né? Aqui temos nossa curva. Então, primeiro, observem duas observações. Primeiro, vocês podem supor que a curva é regular. Isso não faz a menor diferença. Por quê? Né? Vamos tentar entender o que acontece num ponto não regular. Né? Aqui vocês têm um campo φ. Né? No qual a gente vai medir os ângulos em relação a ele. O fato de ser φ um campo coordenado é totalmente irrelevante. Podem pegar qualquer campo definido sobre a superfície. Então, o que temos aqui? Temos a derivada da curva, né? E o ângulo que faz. Então, aqui está a alfa', né? E o ângulo que faz a alfa' com este campo φ. Isso que está aqui é o campo xi, quando a gente pensa em xi como uma função diferenciável, né? Uma determinação diferenciável. O que está acontecendo aqui? Bom, xi, a curva aqui deu um pulo. Sim? A curva veio e o ângulo teve uma descontinuidade, né? Deu um pulo. Mas o que vocês podem fazer agora é aproximar por uma curva diferenciável. Deixem colocar ela de uma outra cor. Né? Sim? A determinação do ângulo para a curva amarela é igual à determinação do ângulo para alfa fora deste arquinho. Certo? Ou seja, fora daqui, vocês vão ter um xi entre a amarela e o φ de U. Fora do arquinho vai coincidir com este xi. E o que acontece? O que aconteceu com xi entre este ponto e este quando esse arquinho vai para o ponto? Tende a θi. Porque este ângulo
este ângulo que está aqui é θi. Isso é justamente o que a axia amarela variou entre aqui e aqui. ¿Sí? Olhem a axia amarela veio aqui e acabou aqui. Isso é justamente o ângulo θi quando vocês fazem um limite. É por isso que o teorema de Green vale mesmo que o bordo não seja regular. ¿Sí? Aqui a gente aplicou o teorema de Green. Cadê? Aqui. Aqui eu matei essa somatória e coloquei o bordo regular, porque é relevante. Os pontos onde vocês não têm regularidade no bordo, vocês se aproximam com alguma coisa regular. Então isso aqui realmente coincide com a variação da axia amarela, né, à medida que vocês vão se aproximando ao ponto. Então, pensem na parte regular. O que ficou? Bom, o que ficou é a variação total do ângulo. Sim? Então, se vocês concordaram com isto, o que fica aqui, como é regular, fica xi de L, o ponto final do intervalo, menos xi de zero. Sim? Ou seja, temos uma curva regular agora. Aqui temos a derivada, alfa' em zero, mas a alfa' em zero coincide com a alfa' em L, porque a curva é fechada. Então, esse xi, que é o ângulo que faz com o campo coordenado, ele pode dar muitas voltas, mas aqui vai ter que voltar a um múltiplo de 2π. Sim? Certo? Simplesmente porque causa de isto, xi em L é algum múltiplo de mais xi de zero. Só por isso. Bom, então isto é um múltiplo de 2π. Sim? Bom, mas a região é difeomorfa um disco. E alfa é uma curva simples. Então vocês podem fazer uma homotopia entre alfa e um pequeno circulinho. As duas são simples, são homotópicas. Tem o mesmo K. Isso aqui é discreto, então é invariante por homotopias de alfa. Então, esse K vai ter que ser o mesmo que percorrer um circulinho uma vez, porque é simples, uma vez dando a volta inteira. Mas isso é 2π. Dependendo do sinal, é mais ou menos 2π. Ou seja, K é mais ou menos 1. Simplesmente por ser homotópica a um circulinho pequenininho. Tem provas mais elementares disso, bem construtivas e geométricas, sem usar homotopias. Tem muitas provas dessa proposição, se chama turning tangents, esse teorema. Bom, então, se vocês continuam aqui, né, agora é só substituir, né? Se substituem esta somatória que está aqui, isso que está aqui é 2π menos a soma dos θi, que é justamente o enunciado do teorema Gauss. De novo, essas quebras não trazem absolutamente nenhum problema na prova, mas são muito importantes nas aplicações. Muito importantes. Muito bem, isso prova o teorema de Gauss-Bonnet. Né? Local. E agora, para o global, para a versão global, que é a versão interessante realmente,
Mas antes disso, eu apaguei o que não queria apagar. Bom, o que é o que está acontecendo? Sim, o teorema de Green, tá, mas de alguma maneira o segredo está escondido nessa demonstração. E a questão é a seguinte, eu apaguei justo aqui. Lembrem que tínhamos que isto era U sobre 2 raiz de G de V menos V sobre 2 raiz de G de U mais de Xi. ¿Sí? Para qualquer campo ao longo de qualquer função diferencial definido num simplesmente conexo. Em particular, se vocês pegam como W um campo unitário num domínio simplesmente conexo da superfície. Por exemplo, isso. Aqui, R. Então, pega um campo, por exemplo, φ dividido a norma de φ. E você pode fazer essa brincadeira que está aí. Agora, pelo exercício que eu deixei, por isso que está aqui, este exercício implica que isso aqui é uma forma. Eu posso diferenciar essa forma. ¿Sí? Então, se vocês calculam agora a diferencial desta forma, isso é menos a curvatura vezes a diferencial da área. É só derivar aqui, né? É só derivar aqui e usar isto. Sim? Essa aqui é a forma de área da variedade. Bom, mas então agora podem olhar para isto e usar o teorema de Stokes. Então, quem é? Vão integrar. Então, quem é integral de K? Bom, sobre R. Bom, é menos a integral da diferencial deste campo. Ou seja, que essa é uma diferencial definida sobre todo R. Né? Bom, mas isto então o que é? Isto é menos a integral de isto sobre o bordo de R. Sim? Ou ainda, se eu parametrizo o bordo de R, aqui estou supondo que o bordo de R é regular. Só para aplicar Stokes sem me preocupar com esses ângulos. Então não vai ter ângulos. Sim? Agora eu parametrizo o bordo de R com uma curva regular. Então isto que está aqui é menos isso. Sim? Ou aliás, assim. Aqui que é isto, né? Lembrem, isto era isto. Mas isto é a mesma coisa que isto. Ou seja, isso que está aqui é menos a integral entre 0 e L de W composto com alfa, linha. Que
que é o que está aqui. Isso que está aqui é o que nós chamamos de W composto com alfa linha. Agora uso a outra expressão, né? Lembram que nós tínhamos isso? Para isto eu vou pegar como W, esse W mesmo, e como V vou pegar alfa linha. Sim? Ou seja, isto é igual a, usando isto, a menos a integral de quem? De alfa, duas linhas, mais xi'. Sim? Estou usando isto no caso particular em que a função f é uma curva. Sim? Bom, mas isso aqui é a curvatura geodésica. Então isto é menos a integral da curvatura geodésica de alfa. E isso que está aqui é a variação do ângulo. Mas a região é simples. Isso que está aqui, né, é menos 2π. É mais 2π por causa da orientação. Então vejam o que ficou, né? Claro, vocês podem reclamar, né? Sim. Você usa o teorema de Stokes e o teorema de Green é uma versão do teorema de Stokes. Então, na verdade, estamos trocando 6 por meia dúzia, né? Sim, mas a questão é que estamos usando uma coisa aqui que, na verdade, não depende da região, né? Isso é uma propriedade de formas diferenciais. Não depende de cartas, não depende de parametrizações, não depende de... É uma coisa mais profunda, né? O teorema de Green funciona, nesse caso, porque por trás está isto. Esta forma que depende de W, nós vimos, né, aqui. Isto depende de W, mas a diferencial não, por causa disto. A diferencial disto é a mesma que esta, porque isso aqui morre. Né? Esse é o motivo pelo qual funciona o teorema Gauss-Bonnet local. Pensem nisto bastante. Olhem a prova. Isso. Eu poderia ter provado o Gauss-Bonnet assim. Assim como está no livro do Manfredo. E assim, esta prova é usando esta igualdade. Que segue do mesmo lugar, né? Segue do mesmo exercício que precisamos para provar Gauss-Bonnet. Muito bem, então, para o teorema global... Oi. Desse jeito dá para considerar o ortogonal, né? Sim. Sim, porque de fato você faz o mesmo tipo de truque, né? Você pode aproximar R por ou regiões não regulares por regiões regulares. Esta integral vai te dar o mesmo, porque você está tirando só pedacinhos muito pequenininhos da integral. Então, vale igual, sim, vale igual. Mas você precisa um argumento, como aqui, né? O que usamos aqui, um argumento de aproximação. Sim.
Muito bem, e agora o teorema global, que é onde realmente está a beleza, a profunda beleza desse teorema. Para isso precisamos lembrar de um numerinho que a gente constrói para espaços topológicos, né? A característica de Euler. Tem uma discussão bastante longa que nós fizemos no semestre passado da característica de Euler nas notas do curso de análise em variedades. Sim? Mas vou relembrar as coisas importantes rapidamente. Então lembrem o que é uma triangulação, né? Então uma triangulação, então temos M, para nós vai ser uma variedade, né? E temos então uma triangulação, podemos triangular o que é uma triangulação? Nós pegamos o simplex, se isso aqui tem dimensão n, nós pegamos o simplex delta n como conjunto dos pontos x em eje n tal que a soma de xi é menor ou igual a 1 e xi é maior ou igual a 0. Ou seja, por exemplo, em eje 2, né? Isso que está aqui. Em eje 3, o sólido, né? O prisma que está aí. Então, uma triangulação é uma cobertura de M por simplex, quer dizer, por coisas diffeomorfas a simplex. Então, a gente escreve Mn como uma união de simplex ou de imagens de simplex. Nós vamos trabalhar com coisas compactas, então podemos pegar coisas finitas. E de tal forma que os interiores são todos disjuntos, né? E elas ou têm alguma fase em comum. Né? Não pode ter, por exemplo, isto não é uma triangulação. Porque este triângulo e este não tem uma face em comum. Este tem uma face, mas este só tem meia. Isso não pode acontecer. Mas isso não é problema porque vocês podem refinar para que fique. Né? Então, a interseção φi de delta n, interseção φj de delta n, é um simplex também. Pode não ser um a menos. Por exemplo, este e este tem um pontinho em comum, que é um simplex, é um zero simplex. Sim? Então, isso aqui também é um simplex, ou seja, é φi de algum delta k, de alguma fase deste simplex. Isso aqui tem faces, né? Isso aqui é uma face, isso aqui é uma face, isso aqui é uma face. Bom, então, uma vez que vocês definem assim, né, uma triangulação, vocês podem fazer o seguinte, né? Então, cada um destes, né, vamos chamar de TI, né? Então, a gente pode escrever isto como a triangulação T, né, ou são esses TI. Tantos como F, vamos chamar de F o número de... ¿Sí? ¿Certo?
aqui precisamos também que K seja menor que N, né? Só para não repetir triângulos, não repetir simplex. Muito bem, isso aqui é uma triangulação. E agora podemos fazer o seguinte, né? Então, nós olhamos para a triangulação e podemos dizer, bom, quantas, por exemplo, aqui, né? Quantas faces tem? Tem 1, 2, 3, 4. 4 faces. Quantas arestas tem? Bom, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arestas. Faces, dimensão 2, arestas, dimensão 1 e vértices, dimensão 0. Quantos vértices temos? Bom, 1, 2, 3, 4, 5. Sim? Então, agora a gente faz o número de faces. Então, o número de faces é 4. O número de arestas é 7. O número de vértices é 5. Vamos chamar isto de F, né? O número de simplex de maior dimensão. Vamos chamar E ao número de arestas e vamos chamar V ao número de vértices. Sim? Então, F menos E mais V, e eu engoli alguma coisa aqui. São 8 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isto então é 9 menos 8, 1. Bom, a magia então é que esse numerinho, a soma alternada do simplex, do número de simplex em cada dimensão, isso aí não depende da triangulação. Isso aí é um número que só depende da topologia do espaço topológico que vocês estejam tratando, aqui no caso uma variedade. Esse número se chama a característica de Euler, né? Então, a característica de Euler de M é a soma menos 1 elevado a I igual a 1 até igual a 0 até I do número de K simplex da triangulação, ou de I simplex, no análise em variedades, nós provamos que isso não depende da triangulação, mostrando que isto é igual à soma de I igual a 0 até N dos números de Betti da variedade. Lembrem que eram os números de Betti? Era a dimensão, né, da iésima cohomologia de M. Bom, tanto faz em cima ou embaixo. Isso foi o teorema 33 que vimos. Então, nós precisamos mostrar que não depende da triangulação. Não? Vocês já sabem que não depende. Esse tipo de coisas é muito intuitiva, mas provar elas só com argumentos topológicos, puramente topológicos, sem usar nada deste tipo, é complicado, é delicado. Mas, essencialmente, o que vocês podem ver é que duas triangulações sempre têm um refinamento, uma subtriangulação das duas triangulações.
em que cada triângulo das maiores está triangulado por triângulos da menor. Então, só precisam ver isso para o caso de triângulos, ou seja, onde a variedade é um simplex, nesse caso. É um simplex que está triangulado. Aí é mais simples. Mas mesmo assim, são argumentos delicados. Mas nós já vimos isso em análise em variedade. Muito bem, então isto é a característica de Euler. Não coloquei o nome aqui. É um número puramente topológico. Depende, não depende, então, não depende da triangulação, só depende da topologia do espaço. Os gregos já sabiam alguma versão disso, né? Nós provamos em análise em variedades que só tinha 5 sólidos pitagóricos usando isso. Muito bem, então teorema Gauss-Bonnet. É um dos teoremas mais profundos que vocês vão ver na sua carreira. E o teorema diz o seguinte, seja então, seja R contido em S2, como sempre, uma superfície orientada. Com uma métrica, né? Uma superfície riemanniana, uma superfície com uma métrica orientada. Né? Uma região regular. O que quer dizer isso? Quer dizer que R é compacta e que o bordo de R é uma união disjunta de curvas fechadas, simples y fechadas, simples y regulares por partes. Essa é a definição de uma região simples. ¿Sí? Ela pode ter topologia dentro, né? Mas o bordo essencialmente dizer que é compacta e que o bordo é como antes, né? São curvas fechadas, simples e regulares por partes. Então, a integral uma união. Então, o que temos? Temos o bordo de R é uma união de I igual a 1 até N de curvas CI e cada CI é regular por partes, então temos vértices. Em cada curva temos vértices, pontos onde ela não é regular. Vamos chamar de θ1, θm, os vértices de todo o bordo, né? Ou seja, os vértices de todas as curvas. Desculpa, os ângulos exteriores orientados dos vértices do bordo. ¿Sí? Então, temos uma união de curvas simples, cada uma delas tem vértices, tem pontos onde ela não é regular.
os ângulos exteriores, chamamos de θ1, θn. Então, a soma das curvaturas geodésicas de cada CI mais a soma dos ângulos exteriores mais a integral da curvatura em eje está muito parecido com o teorema local, né? É 2π. Isso está mal, temos que corrigir isso. Isso aqui seria quase a mesma coisa, né? Mas aqui a região era simples, era simplesmente conexo, não tinha topologia, era difiomorfo, um disco fechado. E aqui então que a correção é a topologia de eje e a característica de Euler de eje. Corolário, esse teorema serve para muitas aplicações. Nós vamos ver uma lista de aplicações dessa história. Mas um corolário imediato é, bom, o que acontece se eje não tem bordo? Ou seja, se S é compacta e eje é igual a S. Bom, aí não tem bordo, né? Ou seja, não tem nem isto nem isto. Então, S, superfície, então S com uma métrica, né? Uma superfície orientada, orientável. Então, a integral sobre S é 2π, a característica de Euler é essa. Vocês vão ver, muitas vezes, como o enunciado do teorema de Gauss-Bonnet, simplesmente isso. E aqui é que está a magia que eu tinha falado na aula passada, né? Este número é um número puramente geométrico, né? É curvatura de uma superfície, né? Mas isso aqui diz que não é, que na verdade é um troço puramente topológico. Quando vocês deformam uma superfície, a curvatura deforma, mas a média da curvatura não. A curvatura, quando vocês deformam, se distribui magicamente de forma tal de não variar. A integral permanece a mesma. E não só permanece a mesma, é um número, é mais do que dizer que isto é constante quando a gente perturba S. E dizer que essa constante é uma coisa que depende topologicamente desse. E um resultado extremamente profundo. Vocês vão se convencer do profundo que é quando a gente bota uma lista de aplicações. Mas essa lista não é justa. Quando vocês fazem geometria, uma vez por mês ou cada 2 meses vocês vão ouvir pelo teorema de Gauss-Bonnet vale. Aparece em todos lados. Acho que não tenho tempo de fazer a demonstração. Então vamos deixar a prova para terça-feira.